na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 13. Vamos ler juntos a palavra de Deus que nos diz: prosseguindo para o alvo, irmãos, quanto a mim, não julgo que já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amados, neste texto nós temos um pequeno manual de uma carreira satisfatória. São palavras importantíssimas para qualquer pessoa que quer alcançar um objetivo. E nós sabemos que muitas pessoas têm objetivos na vida, mas muitas vezes elas não têm o engajamento necessário ou o entendimento necessário do que ela precisa fazer, de como ela tem que agir, de como ela tem que proceder para alcançar, para chegar até este alvo. E talvez você, talvez eu, talvez alguém que esteja conosco nesse momento ouvindo esta palavra, ainda não tenha conseguido êxito nos seus projetos, nos seus objetivos, nos seus alvos, talvez porque Deus não quis, ou porque esta pessoa, ou eu, ou você, não tenha usado a devida estratégia adequada, ou talvez até mesmo porque não tinha mesmo que acontecer. Mas, independente disso, o nosso coração demonstra frustração, demonstra desânimo. Quando, por alguma razão, Deus não permite que um propósito que nós temos, que um objetivo que nós temos, que um alvo que nós temos não aconteça, nós somos tomados por frustração. O desânimo quer nos dominar. Ou talvez porque não nos utilizamos da estratégia adequada, acontece a mesma coisa. A frustração quer nos dominar, o desânimo quer nos dominar. Então é importante que, ao lermos esse texto de Paulo, nós possamos tirar dele algumas lições, alguns aprendizados. E é isto que Deus tem para você hoje nesta palavra. Lendo esse texto de Paulo, eu vejo que ele nos apresenta etapas para alcançarmos com êxito, etapas para termos sucesso em nossos projetos, para que a gente alcance o nosso objetivo. E esses ensinamentos, eles são para toda uma vida. Se você pegar o que está escrito aqui, absorver da forma correta, colocar em prática, você vai conseguir ter êxito em cada projeto, em cada processo que você enfrentar para alcançar os seus objetivos. Agora é importante você ficar atento a esses ensinamentos e entender essas soluções que na realidade são soluções de Deus para a sua vida, são soluções dos céus para você. A primeira coisa que nós vamos aprender aqui é que Paulo nos ensina a não ser acomodado, porque ele não era acomodado. Se eu quero prosseguir para o alvo, se eu quero alcançar os meus alvos, se eu quero obter êxito nos meus objetivos, eu não posso ser acomodado. Você não pode ser acomodado. Você não pode se deixar permitir estagnar-se diante de frustrações, decepções, limitações que as circunstâncias vão impor a nós. Porque é muito comum, quando nós chegamos a algum padrão, a algum nível na nossa vida, que a gente se acomode, que a gente acha o seguinte: já sei o suficiente, já fiz o suficiente, já sou ou já tenho o suficiente. E nós muitas vezes nos acomodamos no conhecimento, na capacitação, nos acomodamos no nível que já chegamos, na posição que já alcançamos. E a vida é cíclica, o processo da vida é progressivo, meu irmão. Tu nasce bebê e olha aí a idade que você já tem, Olha onde você já está. Então você precisa entender que na vida não se pode ser acomodado, não dá para se acomodar. No versículo 13 de Filipenses capítulo 3, Paulo, o apóstolo, diz: não julgo que já o tenha
alcançado, ou não julgo que já o haja alcançado. Preste atenção nisso, gente. Um homem tão vivido, experimentado, um homem tão vencedor, tão conquistador, tão bem-sucedido como o apóstolo Paulo já o era. Um homem que realizou tantas obras missionárias, viajou para tantos lugares, falava tantos idiomas, coisa rara para aquele tempo. Hoje as pessoas têm acesso a formações à distância, presencial. Hoje nós temos aí, por algum valor, algum investimento mínimo que a gente faz, a gente consegue aprender outras línguas, outros idiomas, a gente desenvolve a nossa cultura, a gente obtém muita informação sobre muita coisa. Mas naquele tempo, o custo disso era altíssimo, era uma vida inteira de dedicação, a pessoa tinha que se esmerar demais, e Paulo era um homem com alto grau de formação, alto grau de capacitação. Dos apóstolos de Jesus, ele se destacou pelo seu alto grau de conhecimento, tanto que certa vez Pedro, escrevendo em uma das suas epístolas, Pedro admite que muito do que Paulo ensinava era de difícil compreensão. A articulação, o aprofundamento, a profundidade do seu raciocínio, dos seus ensinos, fez com que Pedro, um dos grandes apóstolos de Jesus, reconhecesse que não era tão simples interpretar o que Paulo falava. E esse homem bem-sucedido, que pregou diante de grandes líderes e autoridades, que anunciou o evangelho em tantos lugares, que se tornou um dos maiores doutrinadores da igreja, autor da grande maioria das cartas e das epístolas pastorais, ele diz: eu não julgo que já tenha alcançado. Ele se coloca numa posição de constante necessidade, de aprendizado, de avanço, de crescimento, e ele diz: eu não julgo ter alcançado. E aí eu aprendo aqui que Paulo está nos dizendo o seguinte: eu não me acomodei, eu ainda tenho muito a fazer, eu ainda tenho muito a aprender, eu ainda tenho muito a melhorar, eu ainda tenho muito com o que me capacitar. Isso é tremendo, gente, porque ele está dizendo que não alcançou, quando ele poderia dizer: eu julgo que eu já alcancei, que eu já conquistei, que eu já fiz tudo o que eu podia fazer. Lembra quando ele escreve a Timóteo e ele diz: combati o bom combate, eu terminei a carreira e guardei a fé? Você vê que ele fala que o seu ministério foi uma batalha constante, um combate pesado, e ele demonstra que ele fez isso com muito esmero, com muita entrega, com muito empenho, sem deixar a fé, sem perder a fé. Ele conclui sua obra missionária. Mas aqui ele está dizendo: eu ainda não alcancei o propósito final, eu ainda não alcancei tudo, eu ainda não cheguei no fim, eu ainda não sei ou não fiz o suficiente. Então ele diz: eu não julgo ter alcançado, quando ele poderia se gabar das obras que já tinha feito, de tanto que ele já tinha realizado, e falar: já fiz o suficiente, já sei o suficiente, já sou o suficiente, não preciso de mais nada. Quer saber de uma coisa? Eu vou parar por aqui, eu vou pendurar chuteiras, eu vou encostar o cajado, né? E tá bom. Ele falou: não, eu não julgo ter alcançado. Ele estava disposto a conseguir mais, ele estava pronto a avançar, e esta convicção me abre a mente. E esta convicção nos sugere um leque de ideias e entusiasmo para a gente continuar e nos dedicar ainda mais, nos aplicar novamente a coisas maiores, a maiores e melhores e novos projetos de Deus para mim e para você. Então, primeira lição que eu aprendo aqui: não posso ser acomodado. Eu aprendo com Paulo: não se acomode. Ei, você como marido, você como mulher, nós como pais, como igreja, como ministros do evangelho, como indivíduos nessa sociedade, se nós quisermos alcançar o propósito, se nós quisermos alcançar o alvo, nós vamos ter que prosseguir. E prosseguir traz grandes ensinamentos, e em outras ministrações sobre esse tema eu vou falar sobre isso. Mas hoje eu quero me ater exatamente sobre estas lições que Paulo está nos dando. E a primeira delas é: nunca se acomode. Cuidado para a idade não te fazer se tornar um acomodado. Cuidado para que o cansaço não te faça um acomodado. Cuidado para que inclusive algumas conquistas da vida não te façam acomodado. Porque às vezes a gente chegou num certo nível e fala assim: já está bom, não tem
problema a gente desfrutar do que já alcançou. Não tem problema da gente celebrar o que já alcançou. Aliás, devemos celebrar, porque de nada adianta a gente trabalhar tanto, se empenhar tanto, alcançar alguma coisa e não celebrar, não desfrutar, não aproveitar. Como, por exemplo, me aposentei, não vou aproveitar minha aposentadoria? É óbvio que eu vou aproveitar. Conquistei aí uma grande posição financeira, um bom status, uma boa condição social. Eu não vou desfrutar? Claro que eu vou desfrutar, mas depois que eu respirei, recompus as energias, agora eu preciso dar um outro propósito, que eu preciso prosseguir. Esse novo estágio da minha vida, essa nova fase da minha vida tem que ter um propósito. Eu preciso prosseguir para o alvo, porque se eu não tiver mais alvo, eu perco o propósito de vida, eu perco a razão de ser, eu perco o motivo da minha existência. Então eu preciso prosseguir. E eu preciso prosseguir como pai, você como mãe, você como marido, você como esposa, como ministros, como líderes, como homens e mulheres, em tudo nesta vida. Nós não podemos permitir que algo aconteça que nos faça ficar estagnados. Tem uma segunda lição aqui. Depois dele nos falar que ele não se acomoda, que ele não é acomodado, e ele nos ensina a não sermos acomodados também, ele diz uma coisa muito importante. Ele fala assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Sabe o que eu aprendo aqui? Que nós devemos nos libertar do passado. Que é isso, pastor? Como assim? Tem tanta coisa boa no meu passado. Como era bom quando eu era criança. Como era bom quando eu namorava, quando eu era noivo, quando eu me casei. Como era bom quando os meus filhos eram crianças, novinhos, pequenos. Como era bom quando eu morava naquela cidade, quando eu era daquela igreja, quando eu fazia isso, aquilo, trabalhava naquela empresa. Então, mesmo esse como era bom, a gente precisa aprender a se libertar dele. Sabe por quê? Porque senão vamos viver de saudosismo. Muitas pessoas estão vivendo de saudosismo, presas a um passado bom. Quando a gente fala de esquecer as coisas que para trás ficam, nós somos ligados automaticamente a associar a necessidade de esquecer coisas ruins. Espera aí, você já deve estar dizendo, não gostei, pastor, porque como é que eu vou querer esquecer uma coisa boa ou desejar esquecer uma coisa boa? Não estou dizendo literalmente no aspecto de deletar da memória. Não, é bom lembrar das coisas boas. O que eu quero dizer é o seguinte, é libertar-se de um apego demasiado a um passado. Porque tem muita gente que viveu coisa boa na infância, na adolescência, na juventude, no início do casamento, ou num passado recente, e que não consegue se libertar disso, está estagnado hoje. Aquilo que Paulo acabou de falar antes, está acomodado hoje. Por quê? O passado foi bom, os anos foram bons, a infância, a adolescência, a juventude, ou aquele momento lá de trás foi tão maravilhoso que ele fica muito apegado. Sim, obviamente, a prioridade para que a gente se liberte de coisas que ficaram para trás é das coisas ruins. Ressentimentos, amarguras, traumas, complexos, sentimento de inferioridade, feridas que nos fizeram, frustrações que nos impuseram, decepções que nós vivemos, momentos ruins e desagradáveis, nos trazem grandes lições, nos fornecem grandes aprendizados, mas também provocam grandes feridas, provocam traumas. Então nós precisamos aprender a se libertar desses traumas. Não é em vão que o escritor aos Hebreus, ele disse de forma clara, a gente tem que ter cuidado para que as raízes de amargura não brotem em nós e venham nos perturbar e contaminar as pessoas que estão ao nosso redor. Quantas pessoas estão tomadas por coisas ruins do passado e não conseguem avançar para o futuro? Não conseguem nem viver bem neste presente. Então Paulo primeiro nos mostra que ele não é acomodado e que nós não devemos ser acomodados. Mas o segundo passo é me libertar de um passado, por melhor que ele seja ou por pior que ele tenha sido. Porque tem pessoas vivendo num passado de sofrimento, foi abusado na infância, foi traído na juventude, ou até mesmo agora na vida adulta, num negócio, numa convivência, num relacionamento, numa amizade, numa aliança ministerial, e aí está todo machucado, todo ferido, toda machucada, toda ferida, e não consegue prosseguir para o alvo. Por quê? Porque não se liberta de um passado. E passado, a hora anterior, o minuto anterior, já é passado, presente é agora. Estou falando com você, daqui a pouquinho já é passado o que eu falei. Por quê? Porque a vida é cíclica, é progressivo, a coisa muda o tempo todo. E eu preciso estar pronto a avançar, a mudar junto, a crescer junto.
Claro, eu vou manter os princípios, vou manter os princípios. Eu vou conservar os valores, obviamente. Fundamentos não podem ser tirados. Nós temos que conservá-los, mas eu preciso esquecer do que ficou para trás. Porque se eu ficar insistindo em viver da saudade, valorizando demais o que aconteceu lá atrás, ou sofrendo demais com o que aconteceu lá atrás, eu não avanço. E Paulo, ele declara que mesmo que ele não tenha alcançado ainda o seu alvo, ele está pronto para tentar novamente, ele está pronto para avançar, e para isso ele entende, é necessário ser feita uma coisa: esquecer do que ficou para trás. E muitas pessoas não conseguem andar para frente justamente por isto. E escute que eu vou te falar aqui, porque aqui tem uma revelação de Deus para a tua vida. Pessoas que não se livram do passado, elas ficam presas a esse passado. Elas imitam mais ou menos a mulher de Ló. Você lembra quando o anjo foi na casa de Ló, lá em Sodoma e Gomorra? E ele disse assim: escapa-te por tua vida, sai daqui e não olha para trás. Ele saiu com as suas 2 filhas e sua esposa, mas no meio do caminho a sua mulher olhou para trás. Esse olhar para trás é esse apego ao passado, a coisas boas, ou infelizmente lembrar-se demais das coisas ruins. É um apego, né? Ou até mesmo uma atitude assim de pena, de ter que abrir mão, né? Aquela dificuldade de se desprender. E essa mulher, ela olhou para trás. E, se eu não me engano, Lucas escreve a respeito, e ele fala: lembrai-vos da mulher de Ló, quando Jesus dá esse exemplo. E ela entra para a história justamente por essa atitude, essa dificuldade de deixar para trás a cultura daquela cidade, as práticas daquela cidade, os costumes daquela cidade, que eram coisas ruins, desagradáveis aos olhos de Deus. E também se desapegar mesmo de coisas boas que eles viveram ali, porque eles cresceram ali, criaram os filhos ali, eles enriqueceram ali. E ela teve essa dificuldade, ela olhou para trás. E o que aconteceu, pastor Itamar Vicentini? Ela virou uma estátua. Você já viu a estátua? Presta atenção no que eu vou te falar aqui. Você já viu uma estátua ir para frente ou ir para trás? Ela não vai nem para frente e nem para trás. A estátua, ela está plantada num lugar fixo. Ela está estagnada numa mesma posição. Você já brincou quando era criança de estátua, não podia se mexer? Então, o que isso quer dizer aqui? Que a estátua nem volta ao passado, que vive apegado, sofrendo ou celebrando, e nem vai para o futuro novo, possível, maravilhoso que está por vir, que pode vir para aquela pessoa. Então, a necessidade de eu não ser acomodado, que Paulo fala logo no início, eu não julgo ter alcançado, e depois a necessidade de eu me libertar do passado, é imprescindível aqui. Este ensinamento que Deus está nos trazendo nessa passagem, ele é maravilhoso, e você precisa viver isso, você precisa entender isso. Se você quer ser realizado, se você quer ser realizada, se você quer ser bem sucedido no casamento, tem muita gente trazendo de volta traumas, decepções, traições, brigas, discussões, coisas que já foram conversadas, que já deveriam estar sepultadas, enterradas, esquecidas. Tem gente trazendo de volta sofrimentos, problemas da infância, da adolescência. Eu entendo, eu sei, não é fácil lidar com isso, mas a necessidade de se esquecer das coisas. Quer casar e ser feliz? Quer ter um novo relacionamento bem sucedido? Quer ter um novo negócio, uma nova sociedade? Quer exercer um novo ministério bem sucedido? Quer estar num novo lugar, numa nova igreja e caminhar em paz? Você tem que esquecer as coisas que ficou para trás. Quer estar numa nova cidade, numa nova realidade e viver em paz? Tem que esquecer as coisas que ficaram para trás. Cuidado para você não se tornar uma mulher de Ló. Você não vai para frente nem para trás, você vira estátua. Você fica estagnado, você fica paralisado, você não tem mais vida, você não sonha, você não realiza, você não tem mais prazer em nada, porque você perdeu esta vida, esta coisa tão maravilhosa que é ter um propósito, realizar alguma coisa, por menor que pareça. Então, as 2 primeiras lições que a gente aprende aqui em Filipenses, capítulo de número 3, versículo 13 a 14. Primeiro, não ser acomodado, querido. Minha querida, não ser acomodado. Segundo, esquecer, libertar-se do passado, tem que deixar lá atrás. Por melhor que ele tenha sido, lembranças é normal. Você não vai necessariamente esquecer, não, mas é o apego, sabe, aquela dependência emocional de ficar só vivendo do passado. Como era bom, eu fazia, eu realizava, mas é agora.
Deus ainda tem coisas boas, melhores e novas para você. Há uma outra coisa importante, ainda nesse ponto aqui, é que às vezes a gente fica remoendo o passado e a gente acaba não tendo mais visão de futuro. E qual for o meu e o teu passado, qual seja que tenha sido o meu e o teu passado, talvez aparentemente até melhor que os dias atuais, eu preciso me libertar dele. Se você ficar dando palco, audiência, ibope para o teu passado, você vai abrir mão de um futuro melhor, de conquistas melhores, de realizações melhores na sua vida. Então você precisa entender, você não tem um pacto com o seu passado. Quebra esse pacto com o seu passado. Você não deve fidelidade ao seu passado. Chega. Vou ressaltar aqui, a única fidelidade e pacto que você tem que ter com o teu passado são os fundamentos bons, os princípios e valores. Estas coisas nós guardamos e levamos para a vida toda. Mas você precisa entender que você não tem que ter um pacto com o passado, por melhor que ele seja. Ele já foi, ele ficou, ele é lembrança. Deus quer te fazer andar para frente. Talvez você sinta falta de algo ou de alguém. Talvez você sinta falta de coisas, de pessoas, e aí você não consegue caminhar, porque aquela pessoa não faz mais parte da sua história, porque aquele amigo não está mais tão presente, porque aquele irmão, aquele pastor, aquela igreja, aquela situação. Olha, eu vou te dizer uma coisa, você vai ter que levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, como diz o ditado, né? Vai ter que levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, porque se você ficar preso no passado, por saudade, por ser bom, ou remoendo dores porque foi ruim, não tem como você andar para frente. Você precisa esquecer definitivamente das coisas que ficaram para trás. O passado pode arruinar toda a sua vida para sempre. Você pode se afastar até de Deus por causa do passado. Sabe quando vem algo do passado que deveria ter ficado lá atrás, você começa a ressuscitar, você começa a dar vida de novo, você começa a dar importância de novo. E isso vale para tudo, sentimentos, desejos, intenções, atitudes, ações, práticas que você teve. Então, se for necessário perdoar alguém, perdoe, faça isso logo, urgente. Se é necessário pedir perdão para alguém, peça, faça isso logo, faça isso urgente. Mas liberte-se do passado. Deus tem novos degraus para você, Deus tem novos caminhos para você, Deus tem novas realizações para você, Deus tem novos andares para a tua vida, então você precisa se esforçar para conseguir. Agora, se você for acomodado e apegado ao passado, eu não consigo, com esta palavra, te levar a lugar nenhum. Deus se vê impedido de te elevar a novos patamares, porque você está amarrado onde você próprio se colocou, mas Deus quer te levar a novos níveis. Uma outra lição que a gente aprende aqui em Filipenses 3, versículo 13 a 14. Precisamos andar para frente. Ei, você precisa andar para frente. Você precisa andar para frente. Olha o que ele diz: avançando para as coisas que estão adiante de mim. Veja que ele diz: eu não sou acomodado, eu não julgo ter alcançado. Ele diz: eu esqueço as coisas que ficam para trás, mas aí é só o suficiente? Eu não falo, não, agora eu avanço. E ele avança para onde? Para as coisas que estão adiante dele. E isso é interessante, nós vamos falar disso já. O avanço tem um motivo, o avanço tem um propósito, o avanço tem um incentivo. Depois de esquecer o passado, Paulo está dizendo: eu avanço para as coisas que estão adiante de mim. Ele avança para as coisas que estão adiante dele. Ou seja, Deus coloca novas coisas adiante de você. Deus coloca novos desafios, Deus coloca novas oportunidades, Deus coloca novas bênçãos, novas circunstâncias, Deus coloca uma nova oportunidade, uma nova situação para você. Ele te levanta para um outro propósito, Ele te coloca num outro lugar, Ele te apresenta outras possibilidades. Então é importante que você entenda que isso faz parte do processo para solucionar o meu e o teu problema. Faz parte. Ele coloca situações novas para que a gente saia da velha, para que a gente saia da situação anterior.
E aí, uma coisa interessantíssima é que Ele não nos deixa sozinhos, obviamente. Ele nos deu o Espírito Santo. Ele colocou na nossa vida o Espírito Santo para nos ajudar nesse processo como companheiro, como agente atuador da sua graça, para que tudo possa dar certo, para que as coisas possam ser bem-sucedidas, para que eu e você possamos nos erguer e nos levantar. Mas nós temos que avançar. Nós temos que estar prontos a prosseguir. E me preocupa muito os crentes acomodados. Me preocupa muito os casais acomodados. Me preocupa muito os empreendedores, os comerciantes, empresários, os líderes, os homens e mulheres que dizem que querem vencer, mas que estão acomodados. Me preocupa muito, porque eu me projeto nessa mesma situação e eu me enxergo nessa mesma situação. E há muitas situações que nos fazem acomodar. Dores, decepções e frustrações nos fazem acomodar, porque bate em nós aquele momento, sabe, é uma preguiça emocional, né? É uma preguiça espiritual. A gente não tem muita disposição para orar, para ler, para fazer, para acontecer, porque uma vez que você fez tanto por alguém e essa pessoa não valoriza, aquilo vai roubando tua alegria, o teu prazer de continuar fazendo. É por isso que Tiago, ele escreveu na sua epístola que nós não devemos, ou não venhamos, né, a nos desfalecer, a desistir de fazer o bem. Ele diz, porque há o tempo certo, depois de termos feito esse bem, nós receberemos a recompensa, se não tivermos deixado de fazer, se não tivermos desistido de fazer o bem. Então, é importante que eu e você entendamos que mesmo que algo nos dê desânimo, algo nos decepcione, nos frustre, circunstâncias, pessoas, fatos, ou até mesmo a contrariedade de Deus, como eu disse no início, há alvos que não é da vontade de Deus, Ele não vai deixar acontecer mesmo. Aí o que eu faço? Eu paro? Eu me entrego? Eu desisto? Não, aquele objetivo Ele não deixou acontecer, porque não era a vontade dEle, não glorificava o nome dEle, não tinha nenhum propósito que envolvia a vontade dEle, então Ele não vai deixar acontecer, e pronto. E o que eu faço? Me revolto, me indigno, perco a minha fé, me apostato, desvio? Não, eu tenho que prosseguir para o alvo. Ok, isso aqui Deus não permitiu acontecer, não era da vontade dEle, eu vou seguir. Amém, gente? Então eu preciso entender a necessidade de avançar. Há coisas que não vão acontecer porque não tinha que acontecer também. Não fazia parte de um propósito, mas não tinha que acontecer, não tinha que ser. Ou, como eu disse no início, eu usei a estratégia inadequada. E aí, porque eu usei a estratégia inadequada, porque eu fiz o negócio errado, porque eu tomei a decisão errada, ou porque eu não me capacitei, não me preparei para aquilo, não deu certo agora, eu paro de vez? Não. Quantas pessoas já confessaram que faliram 1, 2, 3, 7 vezes? Quantas pessoas que já falaram que abriu este e aquele comércio, teve esta ou aquela empresa, teve este ou aquele negócio, tantas vezes não deu certo? Quantas pessoas que hoje estão lá em cima, estão tendo sucesso em todas as áreas da sua vida, mas que admitem que foram fracassos inúmeras vezes? Tem até um cântico de um irmão nosso, né, que ele diz que ele já foi temporal, né? Que ele já foi deserto. Muitos de nós já passamos por situações assim. Então, eu não posso me acomodar, eu tenho que esquecer o que ficou para trás e eu tenho que avançar. Entende? Até o não de Deus. Eu falo, Deus falou não, tá certo. Eu vou te dar um exemplo aqui, rapidinho, sem sair do tema. Lembra quando Davi, ele infelizmente pecou, teve aquele envolvimento com Betseba, lembra? Aí nisso ela ficou grávida. E aí, aquele garoto, fruto do relacionamento dele, você conhece a história, ele morreu. Mas Davi entrou em jejum, ele não comeu, ele não bebeu, ele não se vestiu com as vestes reais, e ele ficou dias e horas naquele processo, clamando, buscando, implorando a Deus pela vida do garoto. O que aconteceu? Você conhece a passagem, né? O profeta veio e falou, olha, o menino está morto. Aliás, vieram ele e avisaram, ó, o menino está morto. O que ele fez? Ele se levantou, tomou banho, se vestiu, comeu e seguiu a vida dele. Muitas vezes, um diagnóstico ruim, uma notícia ruim, nos paralisa tanto emocionalmente, nos paralisa tanto mentalmente ou espiritualmente, e a gente fica refém daquela situação ali por anos. Não podemos, eu tenho que avançar, Nem sempre a notícia vai ser boa, gente. Uma das maiores falhas da igreja, ou do crente, ou do cristão,
é ser muito preparado para receber notícia boa. Palavra de vitória, vai dar certo, você vai vencer. Pode prestar atenção, é só você começar a liberar palavras de vitória, palavras proféticas de conquistas, de realizações, que a igreja glorifica, que o povo vai ao êxtase, que as pessoas saem do chão, se entusiasmam. Mas quando você traz uma palavra trazendo a razão, colocando as pessoas no equilíbrio, você sente um clima, assim, uma impressão de que você está desagradando ou está indo muito na contramão. As pessoas ficam meio tensas, dizendo, mas peraí, como assim? Não é isso que eu queria ouvir. Tá, não é o que você queria ouvir, mas é o que você precisa ouvir. Nós temos que aprender a lidar com as notícias ruins também, a absorver os diagnósticos contrários, porque se a gente não aprende, é um tapa na cara, é uma rasteira que a gente toma e que a gente não consegue mais se levantar, se erguer, avançar. E a razão de muitas pessoas não estarem avançando é justamente isso, por não terem aprendido a lidar com estas situações. Então me preocupa muito sim esses crentes acomodados que ficam pedindo a Deus uma solução, às vezes até esquecem-se do passado, mas não se movimentam. Não basta esquecer do passado, tem que se movimentar. Não avançam, você precisa avançar, são pessoas inertes, imóveis, que paralisam-se diante do problema. Então se eu e você, se nós aqui queremos ter sucesso, nós temos que aprender a avançar para as coisas, presta atenção, que estão diante de nós. Sabe o que esta palavra me ensina? Já tem coisas preparadas para nós que nós não estamos vivendo porque nós não estamos avançando. Você pegou aí? Entendeu? Eu preciso avançar para as coisas que estão adiante de mim. Elas já estão, elas já fazem parte deste presente, não é nem um futuro distante, já é parte deste presente. E muita gente não entendeu ainda. E eu lamento por demais que muitas vezes esta palavra ou revelação não chega ao teu coração, não aprofunda no seu intelecto, mesmo sendo revelado ao teu espírito, porque você está esperando muito aquela palavra profética de triunfalismo, de palavra de vitória liberada, e você não entende isso como uma palavra de vitória, você não entende isso como uma palavra de destravamento mental, de destravamento espiritual, você continua acomodado, porque você prefere algo muito óbvio, muito natural, onde não tenha muita sua participação, onde você não tenha que assumir suas responsabilidades, desenvolver o seu papel. Mas o que Paulo está ensinando é o seguinte: se eu e você, se nós não avançarmos, as coisas que estão adiante de nós continuarão lá. Outros vão viver, outros vão alcançar, outros vão obter, e nós continuaremos ali, estagnados, acomodados, paralisados. Você entendeu? Então, você precisa avançar para as coisas que estão diante de você. Outra coisa que eu também aprendo é que este avançar para as coisas que estão é algo que já é plausível, palpável, visível. Não está tão fora da tua realidade não está tão distante. Porque tem gente querendo avançar para algo que está muito fora, né? Que ele não consegue sequer vislumbrar. Aí calma aí, né, irmão? Espera aí. Aí você precisa ter entendimento e sabedoria nesse momento. Mas vamos lá, por causa do tempo, eu quero compartilhar com você toda esta palavra e que você receba o todo de Deus nesse texto. Depois ele fala o seguinte, que ele prossegue para o alvo. Filipenses capítulo 3, versículo 13 a 14, ele diz: eu prossigo para o alvo. Outra lição, eu preciso prosseguir. O que é prosseguir? É persistir, é perseverar. Eu vou falar disso já já, porque esse tema é uma série e você vai receber todo o conhecimento de Deus que há nesses 2 versículos. Ele está dizendo o seguinte: eu já esqueci o passado, eu já avancei para as coisas que estão adiante de mim, mas eu estou prosseguindo, ou seja, eu estou perseverando, persistindo, eu estou sendo constante no propósito. Prosseguir é perseverar. Meu querido, minha querida, a vida não é fácil. Sem perseverança, sem persistência, nós não vamos a lugar nenhum. Então eu preciso entender que os meus projetos, que os nossos projetos, eles poderão ser bem-sucedidos, mas você, mas cada um de nós teremos provas no meio deste caminho.
neste momento em que estamos avançando com tanto ânimo para alcançar algo, com tanta esperança, cheio de grandes perspectivas ou expectativas, a gente vai se deparar com barreiras. A gente vai continuar passando por problemas, a gente vai sofrer decepções. Sabe o que eu aprendo? Sempre que temos um alvo a alcançar, no decorrer do caminho, no meio dele, nós vamos passar por percalços. Eu costumo dizer que quando Deus falou em sonhos com José, lhe revelando o seu futuro, apresentando a ele que ele seria uma grande autoridade de governo num tempo próximo, Deus mostrou o resultado final, o alvo, o fim. Mas Deus não revelou e não mostrou o processo. Outra coisa, Deus pegou ele, um garoto de 17 anos, e foi mostrando a ele o que ele seria num futuro próximo, mas não poupou ele também do processo. Duas lições: ele nem revela o processo para que, na tentativa de evitá-lo, pudesse burlar a etapa, pular a etapa e frustrar coisas essenciais e necessárias para que ele fosse preparado, aperfeiçoado, amadurecido, fortalecido para estar onde ele estaria. E ao mesmo tempo não revelou o processo também, não mostrou o processo, não evitando que ele passasse por ele, para que não enfraquecesse as suas forças, para que não desanimasse na caminhada. Sabe, querido, porque uma coisa é eu lidar com 1 ou 2 problemas por vez, a outra coisa é eu já ter que lidar com todo ele de uma vez só. Você entende isso? Não há em minha estrutura, para quando eu tinha lá a minha adolescência, já saber tudo que eu ia passar hoje como pastor, tudo que eu ia viver hoje como marido, como pai, entende? Então eu preciso entender que esse processo é inevitável, nós vamos passar, nós vamos viver, então eu preciso perseverar. Por isso que ele diz, eu prossigo. Talvez isto aconteceu com Paulo e é por isso que ele está falando para a gente, eu prossigo. Porque a vontade muitas vezes é de parar, a vontade muitas vezes é de desanimar, a vontade muitas vezes é de se trancar no quarto, apagar a luz e chorar, ficar naquela posição fetal ali, desistindo de tudo. Mas Deus não nos deu espírito de medo, mas sim de fortaleza, é o que diz a Escritura, Paulo dizendo a Timóteo. Deus nos fez capazes de superar obstáculos e de transpor barreiras. Então prossiga, meu irmão, prossiga, minha irmã. Ele está dizendo, eu não desisto, você não deve desistir. Paulo está dizendo, eu não fico lamuriando, porque eu perdi aqui, porque eu sofri ali, porque eu enfraqueci ali. Não, ele permanece, ele continua, ele tem um alvo certo, ele tem um objetivo específico, andar em linha reta. Quando menos esperar, ele já está chegando lá, ele já está alcançando o seu objetivo. Então Paulo está ensinando o seguinte, só alcança um novo alvo quem tem alvo, só alcança um novo objetivo quem tem um objetivo. Se você não tem um alvo, se você não tem um objetivo, como que você vai alcançar? Então você precisa ter uma agenda, você precisa ter um planejamento, você precisa definir o que deseja fazer, como fazer, quando fazer. Então é importante que você defina a sua meta para chegar nela, porque se você quer chegar a uma meta sem decidir qual é a meta, qual será o objetivo da sua caminhada? Como você pode definir, cheguei, alcancei, sem ter estabelecido que isto ou aquilo era o seu objetivo? Então, tendo um alvo certo, um objetivo específico, você vai conseguir andar em linha reta. E aí você, quando menos esperar, vai chegar nela. Agora, é importante que você lembre, por exemplo, de Israel. Israel ficou rodando montanhas, circulando em volta de montanhas por 40 anos. Eles estavam tão confusos, tão perdidos nos seus objetivos, que uma hora eles queriam ir para a terra prometida, outra hora eles queriam voltar para o Egito. Perceberam? Eles mesmos não tinham ainda entendido o propósito, eles não tinham ainda compreendido a necessidade de avançar para as coisas que estavam diante deles, e esquecendo das coisas que para trás ficaram. Eles ainda sentiam muitas vezes saudade do Egito, e queriam frequentemente voltar para lá.
E com isso eles ficaram rodeando montanhas por 40 anos. Até que Deus, lá em Deuteronômio, capítulo 2, versículo 3, Deus disse o seguinte: chega de rodear montanhas. Chega de rodear montanhas. E é o que Deus está falando aqui para eu e para você nesta palavra. Chega de rodear montanhas. Coloca propósito, coloca meta, estabeleça objetivo. Defina o que você quer. Esquece as coisas que ficaram para trás, boas ou ruins. Não se acomode. Já fiz o que tinha que fazer, já deu. Não. Avance para as coisas que estão adiante de você. Você ainda pode fazer, você ainda tem saúde, você ainda tem disposição, você ainda tem talento, você ainda tem unção, você ainda tem chamado, você ainda tem vida, você ainda tem recursos. Faça, use as habilidades que Deus te deu. Pare de rodear montanhas. E para encerrar essa palavra, a última coisa que Paulo fala em Filipenses capítulo 3, versículo 13 a 14, depois de dizer que ele prossegue para o alvo, ele diz o seguinte: pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Apesar de termos sonhos, apesar de termos planos que certamente são aprovados por Deus, nós devemos saber priorizar o serviço a Jesus. Por que ele está prosseguindo para o alvo? Por que ele não se acomodou? Por que ele esquece as coisas que ficaram para trás? Por que ele avança as coisas que estão adiante dele? Porque ele quer servir a Jesus. O que ele quer é cumprir a vocação. Você viu o que ele falou? É pelo prêmio da soberana vocação. É pelo prêmio de ter cumprido a vontade, a determinação, a direção que Deus deu a meu respeito e a respeito daquilo que Ele me chamou para fazer. Então, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Este é o maior prêmio. É isso que nós devemos buscar. É bom termos uma boa casa. É bom termos um ótimo carro. Aliás, é necessário, é dignidade para o ser humano morar bem, calçar, vestir, se alimentar. Isso é perfeitamente compreensível que alguém busque, que alguém deseje. Mas tudo isso sem entender que há algo maior, há um propósito maior para a nossa existência, é perda de tempo. Então nós devemos invocá-lo, buscá-lo, e assim estaremos cumprindo a vontade e buscando aquilo que é soberano de Deus para nós, que é soberania de Deus para nós, que vem do céu para as nossas vidas. A sua presença em nossa casa é o maior de todos os prêmios. Cumprir a sua vontade é a maior de todas as alegrias. De nada adianta eu ter dinheiro e não dar propósito para esse dinheiro, eu ter reconhecimento público e influência na sociedade e não dar propósito para fazer a vontade de Deus através disso. E aí eu vou dizer, mas isso é desnecessário. Não é. Lá em Mateus capítulo 25, versículo 41 a 46, e a gente vai encerrar aqui, a Bíblia diz que Jesus estava ensinando a respeito dos últimos dias, a respeito do arrebatamento da igreja, e aí do nada, ele dá uma palavra muito dura. Ele diz aqui, Mateus 25, versículo 41, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Você vai dizer, misericórdia, pastor, o que isso tem a ver com a pregação? É só continuar lendo o texto. O próprio texto se explica. O versículo 42 diz: por quê? Por que ele vai dizer para alguns: vão para o inferno, seus malditos? Eu não conheço vocês, vão morar com o diabo e com os seus demoninhos. Por que ele vai dizer isso? Ele diz, porque eu tive fome e não me deste de comer, eu tive sede e não me deste de beber, eu sendo estrangeiro não me hospedaste, eu estava nu e vocês não me vestiram, eu era enfermo e estando na prisão ninguém me visitou. Então eles lhe responderam dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, estrangeiro, nu, enfermo ou na prisão? Presta atenção, versículo 44, e não te servimos. Ele diz: quando vocês não fizeram a um dos meus pequeninos, a mim vocês não fizeram. Aí o versículo 46 ele termina dizendo: irão esses para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. O que eu aprendo aqui? Eu sirvo a Deus por meio dos homens. Eu sirvo a Deus com as coisas que Ele pôs em minha mão,
com os recursos que Ele me deu. Eu sirvo a Deus por meio da vida que Ele me colocou na terra. Então, muitas vezes, eu estou preocupado com os meus alvos, com os meus objetivos, mas eu não coloco propósitos neles. Eu não dou objetivo e propósito espiritual para eles. Eu só quero um novo carro, eu só quero uma nova casa, eu só quero um melhor salário, eu só quero me aposentar para ter uma garantia num fim de vida digno, eu só quero ter fama, reconhecimento público, eu só quero ter melhor qualidade de vida. E eu pergunto, para quê? Por quê? Qual é o objetivo disso? Então Jesus, Ele está dando uma palavra final aqui. Se eu não entender que eu preciso priorizar Jesus, para que eu vou prosseguir para o alvo então? Para que por fim tudo isso glorifique o Pai. Para que por fim tudo isso cumpra a vontade do Pai. Para que por fim a missão seja realizada e vidas sejam transformadas, lares sejam restaurados, igrejas sejam abençoadas pelo poder da palavra e pelo poder do Evangelho. Esta é a palavra que eu tenho de Deus para a tua vida hoje. E eu espero que você entenda que prosseguir para o alvo se faz necessário que você não fique acomodado, não cruze os braços, não fique estagnado numa posição, num lugar, num tempo, que você esqueça as coisas que para trás ficaram, ruins ou boas, que você avance para as coisas novas que estão adiante de você, e que você prossiga, e que você persevere nesse processo de avançar, não interrompa, vai até o fim, mas sempre priorizando Jesus, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe poderosamente.